Se você está se sentindo satisfeito por ter desvendado os mistérios das cordas, lamento informar que você deu um primeiro passo em uma jornada que se estende por um longo caminho até alcançar as alturas. Agora adentraremos a teoria M, dando continuidade à nossa série sobre cordas e supercordas, explorando mais profundamente os recantos dessa teoria complexa e intrigante. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Prepare seu cérebro, porque vamos falar sobre a teoria que engloba todas as outras 5 teorias das cordas. Bem, foi em um congresso em Los Angeles no ano de 1995 que o renomado cientista Edward Witten, então em ascensão, fez uma apresentação que teve um impacto avassalador. Sua palestra naquele dia tornou-se a semente que germinou na grande revolução, conhecida como a Segunda Revolução das Cordas. Esse momento marcou o surgimento de um novo arcabouço teórico que transcende e engloba a teoria das cordas, conhecido como teoria M. Vamos começar por aí então. Na década de 1990, cientistas como Michael Green, John Schwartz, Leonard Susskind já haviam estabelecido os fundamentos da teoria das cordas. O sucesso desses pioneiros se refletiu em uma avalanche de entusiasmo, com milhares de cientistas decidindo se juntar às fileiras dos adeptos das cordas. Os resultados subsequentes foram um progresso notável dessa teoria. Centenas ou até milhares de artigos científicos foram escritos. Chegamos a chamar isso de a primeira revolução da teoria das cordas. Mas logo ficou evidente que as coisas não estavam caminhando tão bem. Em particular, surgiu um problema sério. A teoria das cordas não era exatamente uma teoria de cordas. Bem, isso decorreu da própria natureza da teoria, levando-nos repentinamente a uma de suas grandes virtudes. Uma propriedade chamada e aclamada pelos físicos de inevitabilidade. Mas o que significa algo ser inevitável em uma teoria? Significa que ela surge naturalmente a partir de seus próprios axiomas. Por exemplo, Kepler desenvolveu suas 3 leis do movimento planetário em 1616 e meio século depois, Newton elaborou a lei da gravitação, uma lei mais simples que as engloba. Quer dizer que as órbitas são elípticas e que o raio vetor cobre áreas iguais em tempos iguais, ou que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio. Essas são as leis complexas e altamente arbitrárias de Kepler. Entretanto, quando consideramos a teoria de Newton, elas se tornam muito mais simples, bonitas e elegantes. Bem, em outras palavras, as leis de Kepler surgem naturalmente a partir das leis de Newton. Elas são uma consequência direta da teoria da gravitação universal e das leis da mecânica. Uma vez que você estabelece esses princípios como axiomas, as leis de Kepler emergem de maneira espontânea. Elas são inevitáveis, intrínsecas à teoria de Newton. Bem, estou falando de coisas que podem parecer triviais, como viver em um mundo com 3 dimensões espaciais ao invés de 8 ou 9. Ou do fato de que a força da gravidade é uma força atrativa e não repulsiva. Essas escolhas aparentemente arbitrárias não são resultado de mero capricho, mas sim características essenciais da teoria. Uma teoria capaz de explicar tais aspectos de forma inevitável inspira o desenvolvimento de novas teorias físicas. E bem, a teoria das cordas é como uma enciclopédia da inevitabilidade. A gravidade emerge dela, assim como graviton, em algumas dimensões. Tudo isso é inevitável, mas há ainda uma certa dose de liberdade. Uma liberdade desconfortável que causa preocupação. A maneira como as cordas vibram, se são cordas abertas ou fechadas. E a escolha da simetria, nada disso é inevitável. Há uma liberdade teórica para fazer escolhas. Uma certa margem que nos coloca em uma encruzilhada. Bem, então aqui está o dilema. Não existe uma única teoria das cordas, mas 5. E com essa liberdade alcançamos 5 marcos teóricos. Isso pode parecer absurdo, certo? Não deveria haver apenas uma teoria que explique como funciona o universo em que vivemos? Mas ao invés disso, temos 4 teorias a mais. Então, como podemos lidar com isso? Com essa situação, a estagnação atingiu seu auge nos anos 90, quando Witten se baseou nos trabalhos anteriores de Christopher Hull
Paul Townsend e Michael Duff. Ele expressou suas ideias em uma conferência em Los Angeles, onde veio para esclarecer o caminho segundo seu palpite. Não há necessidade de descartar 4 teorias, porque todas elas são a mesma coisa. É como ver o mesmo objeto de 5 ângulos diferentes, ou 5 estados da mesma substância, ou 5 versões da mesma história. Os cientistas estavam lidando com peças isoladas, incapazes de ver de onde tudo veio. Então a teoria que englobaria todas elas seria a teoria M. Para isso, ele teve que ir um pouco mais longe para poder enxergar a uma certa distância. Não precisamos de 10 dimensões, mas de uma a mais. A teoria M é uma teoria de supercordas em 11 dimensões. Mas afinal, em que consiste essa teoria? Bem, com 5 teorias de cordas igualmente válidas, a confusão reinava. Os sonhos de unidade que a teoria das cordas estabelece para si mesma haviam desvanecido. Naqueles tempos havia certo favoritismo pela corda heterótica. A corda heterótica combinou de maneira surpreendente e heterodoxa, olha o trocadilho aí, a teoria original das cordas, que possuía 26 dimensões, com as supercordas agora em 10 dimensões. Essa construção peculiar foi a mais promissora quando se tratava de explicar como o modelo padrão da física de partículas emergia da teoria das cordas. Bem, a ideia obviamente era demonstrar que o modelo padrão era inevitável. Se esse objetivo fosse alcançado, não haveria dúvidas de que as outras 4 teorias das cordas seriam relegadas ao esquecimento. Entretanto, as coisas não ocorreram como desejado. Esse foi o contexto em que Edward Witten mostrou que o que parecia ser um menu com 5 pratos era, na verdade, um único prato suculento. Uma construção que ele chamou de teoria M. Quanto ao motivo desse nome, preferiu não ser muito específico. M pode ser de maestria, majestoso, mágico, enfim. Havia indícios vagos de que as teorias das cordas apresentavam dualidades, mostrando formas aparentemente diferentes de verdade. Por exemplo, as teorias das cordas 2A e 2B, embora com uma aparência muito distinta, poderiam ser 2 lados de uma mesma moeda. Seria uma escolha adequada para cada espaço-tempo. Esses indícios sugeriam que o mesmo objeto poderia ser descrito de maneiras totalmente diferentes e ao mesmo tempo precisas, assemelhando-se a observar um objeto de ângulos diversos. Mesmo que oferecessem uma aparência radicalmente diferente, a essência do objeto era a mesma. Witten então revelou que há mais um ingrediente. Cada teoria das cordas tem uma clara noção sobre a intensidade de suas interações, ou seja, a probabilidade de uma corda se dividir em 2 ou 2 se fundirem em uma. Em muitos campos da física, lidar com interações muito intensas é desafiador, se não impossível. Por exemplo, os quarks dentro de um próton estão tão fortemente conectados que não faz sentido pensar neles individualmente. Por essa razão, mesmo que a teoria dos quarks seja correta, ela não é útil para descrever situações como essa. Assim, Witten demonstrou de maneira precisa que quando uma teoria das cordas interage intensamente, a descrição adequada e matematicamente tratável é utilizar uma das teorias restantes. Uma analogia esclarecedora seria imaginar descrever o comportamento do vapor d'água. Considerando que as moléculas de água estão espaçadas, usamos a teoria dos gases. Agora, se reduzirmos a temperatura abaixo do ponto de ebulição, o vapor começa a se condensar. As moléculas se aproximam, desenvolvendo interações elétricas mais intensas, tornando inútil analisá-las individualmente. Bom, o sistema físico é o mesmo, mas ao diminuir a temperatura precisamos recorrer a outra teoria, a dos líquidos, porque aquela que estamos usando perdeu sua validade. As diferentes descrições da água em seus estados líquido ou gasoso são complementares, nunca válidas ao mesmo tempo. Bem, há uma teoria unificadora, uma teoria quântica para um enorme conjunto de moléculas de H2O. Embora seja incontrolável para fins práticos, com um grande número de moléculas. Como as de uma simples gota de água, carrega o germe da explicação de todas as fases da água em um único esquema teórico, seja líquida, gasosa ou sólida.
Mas voltando à teoria das cordas, não temos 5 versões, mas sim diferentes descrições eficazes de uma única teoria ainda mais fundamental. Talvez possamos pensar nessas descrições como 5 fases distintas da mesma teoria. E isso é o que chamamos de teoria M. Foi uma enorme surpresa para Witten quando, ao estudar a teoria 2A no regime de forte junção, onde a intensidade da interação é muito grande, as expressões matemáticas indicaram algo extraordinário. Uma nova dimensão espacial emergiu como uma revelação. A teoria 2A deveria evoluir para uma nova fase, exigindo uma dimensão espacial adicional, uma espécie de 11ª dimensão mensurável da teoria M, que se juntou a outras 5 já conhecidas. A teoria das cordas demonstrou algo notável ao ser capaz de incorporar uma dimensão espacial adicional, proporcionando as condições adequadas. Entretanto, a única certeza que Witten tinha sobre essa teoria em 11 dimensões a partir de seus cálculos era sua descrição em baixas energias. Isso resultou na teoria da supergravidade, que foi concebida em 1978. Uma teoria única, inevitável e inexorável que há muito tempo estava no cerne das mentes dos físicos teóricos como uma forte candidata para a teoria quântica da gravidade. Assim, Witten integrou uma teoria rival dentro da teoria das cordas, ampliando ainda mais seu alcance. Witten nos brindou com uma teoria singular, intrinsecamente mais vasta e complexa do que aquela com a qual estamos familiarizados, e isso pressagia 10 ou 11 dimensões, dependendo do ângulo pelo qual a examinemos. Isso é extraordinário. Podemos encará-la como uma teoria de cordas fechadas, como uma teoria de cordas abertas e fechadas, ou mesmo como uma teoria em 11 dimensões, onde as cordas não existem. Bem, mas como isso é possível? Com a corda 2A desdobrando a 11ª dimensão, algo surpreendente se revela. Em 11 dimensões, a corda 2A se manifesta como uma membrana bidimensional enroscada na 11ª dimensão. Essa não é uma opinião de Witten. É o que as equações revelaram. Na supergravidade proposta por cientistas anteriormente, havia um campo eletromagnético aparentemente sem objeto para se vincular. Mas, surpreendentemente, as membranas dimensionais tinham propriedades precisas para agir como cargas elétricas correspondentes. Para distingui-las, as chamaremos de M2 branas. Em 11 dimensões, algo ainda mais intrigante ocorre. As M2 branas carregadas eletricamente são, na verdade, membranas bidimensionais. É fácil demonstrar que aquelas carregadas magneticamente seriam hipermembranas de 5 dimensões espaciais. A consistência da teoria M, então, demonstrou a existência das misteriosas M5 branas. A face de 11 dimensões da teoria M não é a mais familiar para nós. Enquanto sua manifestação em 10 dimensões é acessível por meio das propriedades que ela imprime através de suas descendentes, as 5 teorias das cordas, há um momento intrigante. Se a M2 brana se estende para a 11ª dimensão, corresponde à corda anexada. Então surge a questão, se a M2 brana se estende em outras direções, a que objeto da teoria 2A corresponderiam as M5 branas? Parece que ainda existem ingredientes desconhecidos escondidos na teoria das cordas. À medida que avançamos, nos distanciamos gradualmente do simples conceito de cordas e adentramos um fascinante mundo de branas. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Pessoal, pensa num tema complexo. Para melhor entendimento, eu vou deixar diversas bibliografias para que vocês possam consultar e enriquecer o seu arcabouço teórico. Aliás, eu sempre deixo no link da descrição, tá? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhem esse vídeo. Comentem aí se vocês já conheciam os meandros da teoria M. Tenho certeza que se vocês leram o livro que indiquei de Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nozes, estão familiarizados com as branas. Aliás, futuramente falaremos mais um pouco sobre esse tema. Gente, era isso que eu tinha pra falar. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Não. Ai, que calor!